Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da próxima atividade, que é a atividade 3. Aí tiveram cerca de 10 questões que vai fazer a correção agora, certo? Então vamos lá. Primeira questão aí, tem um pequeno texto aí do George Armelagos sobre a questão do evolucionismo e tudo mais, da transição do paleolítico para o neolítico. Vamos lá. O texto fala assim: um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Com a virada para a agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em uma transição nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente a subnutrição e obesidade. A respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar: 2 pontos. Letra A. A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica. Lógico que não, foi só aumentar quando o homem se organizou na Revolução Neolítica, ou também chamada de Revolução Agrícola. Ele soube produzir alimento. Na época que aconteceu isso, não foi em tão larga escala, mas hoje em dia, nós sabemos que com o desenvolvimento da agricultura, a produção em larga escala. Essa alternativa A está totalmente errada. Letra B. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. Não, a gente sabe que quando o ser humano se tornou sedentário, ele começou só a comer aquilo que ele gostava. E às vezes, em alguns casos, também não era tão nutricional, como é hoje em dia. As pessoas comem aquilo que elas acham que é bom, e às vezes não é nutricional, como a questão aí está falando em relação a balanço nutricional. Letra C. Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções neolítica e industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares, que é a alternativa correta. Com o tempo aí, as revoluções neolítica ou revolução agrícola e a industrial trouxe o que? Simplificação nas dietas alimentares. Tornaram mais simples, mais fáceis. O homem começou a direcionar aquilo que ele queria, certo? Então a alternativa certa aí, letra C de casa. A D aí não vai ser porque as populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com a obesidade por consumir alimentos de melhor qualidade nutricional. Totalmente errado. Nós sabemos que essa qualidade nutricional não está na produção de alimentos pelo ser humano, Observamos aí que os embutidos, enlatados aí, eles não têm esse bom valor nutricional, infelizmente. Muitas pessoas gostam de fast food, e fica difícil ter essa boa relação aí com a questão alimentar, com a questão nutricional, que é de primordial importância para a vida do ser humano. A letra E não é também porque a dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica e Industrial. Não tem como, Os ganhos, nutricionais do período paleolítico, neolítico foram inúmeros, acharam em vários alimentos ainda mais nutritivos, e com certeza a dieta em que o homem ele preservou aí durante o período paleo e neolítico foram fundamentais para a sua longevidade. Infelizmente hoje, com o advento de comidas rápidas, nós sabemos que o valor nutricional caiu muito e a dieta humana ficou bem alterada.
Infelizmente aí não, as pessoas não atingem uma certa idade devido à sua própria alimentação, e nós sabemos que a prática de esporte também é fundamental para que as coisas, né, as pessoas possam viver mais e bem. Vamos lá para a questão 2. Na bacia do Rio São Francisco, nas paleolagoas conhecidas como tanques, foram achados ossos de animais extintos da fauna pleistocênica que conviveram com o homem em diversas áreas da região, como Salgueiro e Alagoinha, em Pernambuco. Pesquisas mais recentes assinalaram também a presença de megafauna, ou seja, uma fauna bem vasta, como o mastodonte e a preguiça gigante, como é o caso da Lagoa Uri de Cima, em Salgueiro. É o texto da Gabriela Martim, da Anne Marie, o texto do livro chamado Breve Panorama da Pré-História do Vale do Rio São Francisco, no Nordeste do Brasil. Texto adaptado por essa questão. O trecho acima propõe uma leitura da história do Brasil que se caracteriza pela... Vamos lá. Letra A. A presença essencial dos europeus no continente americano. Longe de ser essa alternativa aí, né? Não tem nem como saber se o europeu chegou aqui nesse período, infelizmente. Letra B. A inexistência de exemplares da megafauna do território brasileiro. Nossa, se nessa época só tinha megafauna do Brasil, né? Não tem nem como dizer que é inexistente. Letra C. A carência de estudos paleoantropológicos e sítios arqueológicos no Nordeste. Brincadeira, essa aí não tem nem como tá certa essa letra C aí, né? Que os estudos aí arqueológicos e paleontológicos, né, foram fundamentais para achar esses fósseis aí no fundo dos tanques aí, como está na questão. E a letra D, que é a certa, a antiguidade da presença humana no país anterior à chegada dos portugueses. Com certeza, né? Com certeza tinham várias pessoas morando aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Tem nem para onde pensar que essa alternativa não está correta. Sabemos que com a chegada dos portugueses tinham cerca de mais ou menos 8 milhões de povos nativos no nosso país. Letra E. Essa letra E está totalmente errada. Vamos ver por quê. A existência de répteis de porte avantajado, popularmente conhecido como dinossauros. Complicado, né? Isso aí não cabe nem discussão, porque os répteis gigantescos aí não faziam mais parte aí da Terra nesse período que foi citado na questão. Então, a alternativa certa, letra D de dado. Vamos para a questão 3. Essa questão 3 aí traz o seguinte enunciado. A produção artística no Paleolítico é caracterizada pelo... Letra A. Uso de pedras polidas a partir da descoberta de que, mediante atrito, as pedras poderiam ser polidas e utilizadas no processo de confecção artística. Inicialmente essas pedras aí, algumas comunidades faziam, né, confecção artística dela. Mas não eram todas, como a questão está dizendo. Eles utilizavam também as pedras para defesa, né, para ataque, para caça. Então isso aí está fora de cogitação. Letra B. Naturalismo, pois as imagens da época são naturalistas, ou seja, representam os seres conforme a visão que os homens da época tinham da natureza. Correto. Vamos observar que a arte rupestre, né, desempenhava como eles achavam que era o homem daquela época, que viviam em várias regiões do mundo. Então retratava aí como era esse período da história. Tentava, né, retratar. Letra C. Não é porque o uso de metais, o que foi possibilitado a partir do domínio do fogo.
com o qual os homens derretiam metal para depois trabalharem no artisticamente. Só de cogitação, né? O homem não usou o metal inicialmente aí para confecção de arte, não. Ele usou o metal inicialmente aí para fazer suas armas, né? Então já foi abordado aí várias vezes na sala de aula. A D não é naturalismo, uma vez que as imagens do período estavam intimamente ligadas à religião, servindo de veículo para a propagação de crenças religiosas. Acredite-se determinadas imagens aí do período paleolítico que eles estivessem adorando alguns animais, mas não tem relato que estava propagando essa religião. Não tem nada sobre isso aí abordado. Letra E. Uso de pedras preciosas e de metais nobres, o que proporcionou a criação de artefatos imponentes e valiosos, tanto do ponto de vista artístico quanto material. Fora de cogitação essa questão aí, essa letra E, né? Certo? Então, questão 3, letra B. Vamos para a questão 4. Essa questão 4 aí, né, o enunciado aí, ela é bem simples e fácil de ser compreendida. Esta revolução ocorreu há cerca de 9.000 anos, quando o homem deixou de ser nômade para ser sedentário. Nesse período surgiu o sedentarismo humano, o qual está diretamente relacionado à formação das primeiras comunidades, que deram origem às primeiras civilizações nos séculos posteriores. Como a revolução ocorreu é um grande mistério. Entretanto, sabemos que não se deu da maneira uniforme. Trata-se da revolução, letra A, industrial, letra B, agrícola, que é a letra certa, C, pecuária, não, e nem muito menos comercial. Sabemos aí que essa revolução foi agrícola, também aí chamada de Revolução Neolítica em alguns outros livros, com as outras obras, certo? Foi até um pouco discutida na questão na atividade anterior. Vamos lá, questão 5. Nessa época, o ser humano habitava cavernas, muitas vezes tendo que disputar esse tipo de habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos da região em que habitavam, as famílias tinham que migrar para outra região. Dessa forma, o ser humano tinha uma vida nômade, sem habitação fixa. Vivia da caça de animais pequenos, médio e de grande porte, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usava instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras. Os bens de produção eram de uso e de propriedades coletivas. O texto é disponível nesse site, sua pesquisa, né, / pré-história. O texto aí se refere. Vamos lá. Neolítico, letra A, não. B, paleolítico, é essa aí, né? Tá bem fácil aí da questão da coleta, nômade, então já matava aí de maneira bem fácil. Idade do bronze, idade do ferro, o homem já tava com outra prática, já era sedentário já, né? Então essa aí tá fora de cogitação, beleza? Vamos para a questão 6. A questão 6 aí traz algumas afirmativas para a gente julgar se está verdadeiro ou falso e depois marcar a alternativa que está certa. Vamos lá. Analise as seguintes afirmações, tá? Sobre relacionada ao homem de Neandertal, o nome científico Homo sapiens neanderthalensis. Afirmativa 1. Representa uma forma humana que viveu aproximadamente, era para estar colocado aí, né? Aproximadamente anos, e foi extinta há cerca de anos. Faltam alguns dados aí, né? Então ficou difícil aí de julgar essa alternativa. Que era preciso aí ter a datação certa. E afirmativa 2. Pertencia ao maior grupo de
antropóides que, apesar de terem cérebros volumosos, eram caçadores e coletores. 3. Utilizava o fogo, construía cabanas e utensílios de pedra e sabia fazer a partir de peles de animais mortos. Interessante isso aí. 4. Pertencia à mesma espécie do homem Cro-Magnon. Enquadrava-se perfeitamente na forma hominídea. É correto afirmar é correto que se afirma apenas em. De acordo com o que eu estava buscando aqui, era a letra D, né? Correta. A 3 com certeza está certa, né? Mas a questão 1 ali faltou a datação, né? De acordo com o que eu pesquisei aqui, é a letra D, mas faltou algum dado ali. Quem tiver errado aí, por favor, desconsiderar, né? Mas de acordo com as pesquisas, é a letra D. A gente poderia depois anular essa questão, tá? Se fosse em prova, não ia perder ponto, tá bom? Mas houve um pequeno erro ali que passou despercebido. Eu pedi até desculpa para vocês aí relacionado a essa questão, beleza? Vamos para a questão 7. Segundo o historiador Guglielmo, o período mais longo e a mais antiga era pré-histórica chamada Paleolítico. Sabemos disso aí muito bem. Iniciou-se há pelo menos milhões de anos, o certo é 2 milhões de anos atrás, como atestam os instrumentos encontrados no sítio de Hadar, na Etiópia, e pode ser estendido a cerca de mais ou menos 1 milhão de anos aí. Perdão, 400 mil anos, perdão, e faltou outro dado aí também importante. Vamos lá. Considerando a pré-história a passagem do texto, é correto afirmar em. Vamos lá. A letra A. Durante o período paleolítico inferior ocorreu a produção dos primeiros instrumentos de pedra. Correto. Nesse período mesmo. É paleolítico. Nós sabemos que eles fizeram aí os seus instrumentos de pedra, de ossos, para poder se defender e atacar também, caçar as feras que existiam naquele momento. Não é a letra B, porque aí ele... Vamos lá. B. Durante o período paleolítico superior, foi produzido o primeiro instrumento de ferro, de pedra. Foi no paleolítico inferior, que é a primeira parte do período. É dividido em 2, né? Letra C. No decorrer da transição do Mesolítico para o Médio Paleolítico, está totalmente errado já aí antes da vírgula, né? Tem nem que a gente continua lendo. Foi durante o Paleolítico inferior, letra D, que houve a produção dos primeiros instrumentos de ossos e de chifres. Primeiro foram de pedra, depois utilizaram os ossos dos animais, certo? Consequentemente o chifre, né? Letra E. Durante o Paleolítico inferior houve a produção de lâminas e agulhas que possibilitou o surgimento da Idade dos Metais. Isso aí foi no período Neolítico. Passando aqui para a questão 8. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança no clima, que ocasionou uma série de modificações na vegetação e nos hábitos dos animais. Como consequência, os seres humanos tiveram de se ajustar ao novo ambiente. O cultivo de plantas e a domesticação de animais foram duas importantes atividades que começaram a ser exercidas. Vamos lá. O texto acima faz referência a letra A. A passagem do Neolítico para o Paleolítico. Está errado já aí porque é o inverso, né? Paleo para o Neo. B. Arte rupestre com a pintura de cenas de caça nas cavernas. Essa aí também está fora de cogitação, está errado. Não só retratava a caça em cavernas, como na mata e outros
locais. Letra C. Revolução Neolítica na passagem do Paleolítico para o Neolítico. Essa aí que é a alternativa certa, né? Sabemos que houve essa mudança do Paleo para o Neo. Em alguns livros também citam o período Mesolítico, né? Mas a situação mais aceita é essa aí da letra C, que é a alternativa certa. Beleza? Vamos aí para a questão 9. A 9 aí tem enunciado assim: a forma como as sociedades organizam suas atividades produtivas se transforma ao longo do tempo e vem marcando mudanças históricas importantes. Na transição do período Paleolítico para o Neolítico, observam-se importantes mudanças na organização produtiva, como, por exemplo, letra A, término do sistema de planteio. Longe. O sistema de planteio aí não vai ser atribuído nessa época, certo? Ser atribuído aí já pelo século XV, mais ou menos, 14, 15, algumas colônias. Letra B, formação das corporações de ofício. Piorou. Não tem nem como, isso aí foi na Inglaterra, um período bem mais à frente do que isso que está sendo estudado. Construção de núcleos urbanos feudais. Também está longe desse período do feudalismo, né? Não tem nada a ver com isso aí. Letra D. Início das grandes organizações sindicais. Também não tem nada a ver sindicalismo com o período paleolítico e neolítico. Letra E, que acerta. Surgimento da agricultura de subsistência. Que só produz aquilo para o seu alimento, né? Para a sua vida. Subsistência, certo? Então, questão 9, letra E. Vamos para a última questão da nossa correção da nossa atividade aí, que essa questão, se eu não me engano, também estava na outra atividade, essa que estava de forma diferente. Vamos lá, bem parecido. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam práticas da agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto do Hall aí, adaptado. Vamos lá. Essa prática aí, essa questão obrigatória nesse momento aí é chamada de... Não tem nem para onde correr, né? O Paleolítico é marcado pelo normandismo. Letra D. Então, fica bem mais fácil da gente entender essa questão aí, certo? Como já foi abordado aqui várias vezes nesse conteúdo em sala de aula, nessas atividades, né? A gente está conversando isso aí bem. Quando aconteceu tudo aí, nós tivemos que se isolar. Então, pessoal, obrigado aí, essa correção. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode falar comigo no horário de aula, né? No próprio Classroom, ou também pelo WhatsApp na hora da nossa aula, certo? E valeu aí, tô tentando me adaptar ainda ao vídeo aí, certo? Mas tudo certo aí, e obrigado pela compreensão.